A paz do Senhor, meus queridos, Shalom, é assim que o judeu fala, Shalom, e vale para tudo. Falamos aqui de Lajinha, Minas, o nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com os seminários Bereshit, Tabernáculo e Faculdade Bereshit. Nosso curso é o curso de Teologia nível básico, é inicial. São 6 livros com 6 matérias cada livro. Nós estamos no segundo livro, na matéria chamada Introdução Bíblica 2. Essa matéria tem em todos os blocos, até o final, quando encerraremos com Apocalipse. Então, estamos estudando a introdução bíblica, os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Nessa aula passada, nós falamos sobre os livros, estamos falando do bloco dos 6 livros, Samuel, Reis e Crônicas. E agora, falando do reinado na passada de Davi. Hoje falaremos do reinado de Salomão. Depois faremos um apanhado geral do reino do norte, com seus 19 reis, e o reino do sul, Judá e Benjamim, com seus 20 reis. Depois vamos entrar no tempo do exílio, com Esdras, Neemias e Esther. E estaremos encerrando essa matéria. Professor Ilmar Satemeric Ellerkais, aqui de Lajinha, desde 92, estudando a palavra de Deus. Então, na aula passada falamos de rei Davi, hoje falaremos do seu filho. Davi teve vários filhos, né? Vocês sabem que antes de ele chegar em Jerusalém, já tinha 6 meninos. Né? Ele tinha 2 mulheres famosas, que era Ainoã, a primeira, e Abigail, a segunda. E ele tinha vários meninos. O primeiro filho chamava Minon, o segundo Quileabe ou Daniel, que a Bíblia não menciona que fim levou, se morreu cedo, se não foi. Depois vem Absalão, depois vem Adonias e depois vem mais. Quando ele chega em Jerusalém, ele arruma novas mulheres. Com Betseba tem mais 4 filhos. Depois tem mais meninos ali, Felete, Eliade, Eliada, e vai para aí afora. Teve vários filhos, né? E também teve várias mulheres. Não tantos como Salomão, que teve 700 e 300. Então, Salomão é um desses meninos, filho de Betseba. Batseba é aquela mulher, que era mulher de Urias, né? E que foi, Davi adulterou com Betseba, mandou matar Urias para ficar com ela. E aí pagou caro, porque fez um ato completamente abominável aos olhos do Senhor. Salomão, então, está lá, preparando para reinar. Aí surge Adonias querendo reinar, e a rebelião se faz. Natã e Batseba procuram Davi, e ele resolve determinar que se faça unção de Salomão. Zadok, o sacerdote, vai então até a fonte de Gion e faz a consagração dele. Adonias foge com medo de morrer, depois acabará sendo morto mesmo. Então, o reinado de Salomão, para começar, precisa fazer 4 coisas nele. Davi deixou pendência para resolver. Uma pendência era com Joabe, que havia matado vários comandantes de exército, né? Tinha matado Abner, a traição, tinha matado o Amasa, que é um outro comandante nomeado por primo de Davi também, nomeado por Davi depois que ele retorna de Manaim, depois da revolta de Absalão. Joabe matou esses 2. E várias vezes ele apertou muito, pressionou Davi. Então, Davi disse, ó, Salomão, não deixa esse Joabe morrer em paz, não. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Simei, que era um benjamita que amaldiçoou Davi, quando ele estava fugindo de Absalão, jogou pedra nele, se amaldiçoou. Falou, ó, também lembra do Simei. E age com ele. Então, ele tem que fazer essas coisas para consolidar o reino. E também tinha o sacerdote Abiatar, que havia se rebelado junto com Adonias. Então, deveriam ter acerto de conta com esses homens. Então, o reino dele começa assim. Ele reinou 40 anos, né? E o triunfo dele é sobre Adonias. Adonias, então, para morrer, pede a Abisag, a Sunamita, aquela mulher que ficava com Davi, mas não chegou a ter relações com ele. Mas representava como se fosse o reino, né? Adonias pediu aquela Sunamita para ele. A Sunamita, Sunem. E aí, então, Salomão manda matá-lo. Depois vem Abiatar. Davi fala, Salomão diz, olha, você carregou a arca com meu pai, você lutou com ele, então vou te expulsar daqui. Mandou ir para a terra dele. Joabe então, correu para o templo com medo de morrer, foi morto também lá no templo, lá no altar. E o Simei de Salomão falou assim, ó, papai falou que ia te matar, mas eu vou dizer o seguinte, você não muda para Jerusalém, não sai daqui, o dia que você sair, você morre. E aí um escravo dele fugiu, ele esqueceu. E aí quando a Bíblia diz que quando aconteceu essas 4 coisas, que ele expulsou Abiatar, matou Joabe, matou Simei, matou Adonias, o reino consolidou na mão dele. Aí vem o talento recebido de Deus, ele vai até Gibeão, o alto de Gibeão, onde ficou o altar do holocausto. Em Siló tinha ficado a tenda da congregação. Depois que Josué chegou na Terra Santa, eles pararam de movimentar com o tabernáculo. Ficou parado no lugar. Então, em Siló ficou a tenda da congregação.
e em Gibeão ficou o altar do holocausto. E Salomão foi para lá, Deus revelou a ele, pede o que você quer, que você queira, que eu vou te dar, e ele pediu sabedoria. Aí Deus falou, você pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza em grande quantidade, né? E também sabedoria. E aí temos o reinado completo e tranquilo, houve paz no reinado dele, né? Porque também houve paz, porque ele foi casando com tudo quanto era mulher dos reis da vizinhança, para não ter guerra, né? Havia acordo nesse sentido. Quando o rei queria fazer acordo com o outro, dava a esposa. E aí Salomão teve esse horror de mulheres e concubinas, né? 1.700 e 300. Então ele, nessa altura aí, no reinado tranquilo, ele constrói, no quarto ano ele começa a construir o templo, gastou 7 anos, e depois com mais 13 anos ele construiu o palácio dele. Palácio tudo de ouro. Diz a Bíblia que no tempo de Salomão, o ouro, a prata era de tão pouca validade, que era como se tivesse plantado como cedro, como erva. Tanta prata, tanta coisa que tinha. Vocês viram agora há pouco aí na aula, que Davi havia reservado 2,5 trilhões mais ou menos de dólares em moeda de 2009, mais ou menos um PIB do Brasil, para a construção do templo. Então a riqueza era muito, acho que nunca houve tanta riqueza no mundo, né? E aí, depois nós temos o templo de adoração, ele constrói o templo, né? Um templo bem maior, calculado como 12 vezes maior que o tabernáculo, né? E tudo era muito grande. Enquanto tinha uma pia de bronze, ele tinha 10, 12. Enquanto tinha um castiçal no templo a menorá, ele tinha 10, né? Então tudo muito grande. Ele usou então 100 mil israelitas, 80 mil cortadores de pedra e 3.600 feitores. Foi tudo encaixado, não havia martelo batendo em Jerusalém, vinha tudo encaixado, né? 10 castiçais, 10 mesas dos pães da proposição, e mandaram de Irão, rei de Tiro, mandou as pessoas especializadas para trabalhar para ele. Depois tem a dedicação, que tem aquela famosa oração, né? Se o meu povo que te chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender do seu mau caminho, então abençoarei e serei até, perdoarei seus pecados, aquilo que ele fez lá aquele dia, a oração que ele fez diante da inauguração do templo, né? E o templo tinha muito magnífico, triplamente para os indivíduos, para a nação e para os pagãos também. E aí ele deu uma oferta de 120 mil ovelhas e 22 mil bois. É a maior oferta da Bíblia em todos os tempos. Depois mostra sobre o tesouro dele. Ele tinha 700 esposas, 300 concubinas, e ele tinha muita entrada de ouro. De Irão vinha 120 talentos de ouro por ano. Um talento miseravelmente é 35 quilos. Né? A sua frota naval que ele tinha, que viajava pelo mundo afora para trás de ouro, de Ofir, de Avilá, de Tars, trazia 420 talentos de ouro cada 3 anos. A rainha de Sabá, que morava no sul, na Arábia, trouxe 120 talentos de ouro. Ele arrecadava em impostos 23 toneladas de ouro. Possuía 40 mil cavalos, 1.400 carruagens, comandava 12 mil cavaleiros, tinha uma extensa frota de navios, construiu um enorme trono de marfim no palácio dele, 12 leões, assim, 6 de um lado, 6 do outro, com 6 degraus. Né? Tinha indústria de metalurgia, e o seu testemunho foi pela toda a terra. Todo mundo vinha para ouvir e ver o reinado de Salomão, né? Então, depois tem as transgressões de Salomão. Na sua idade mais senil, as mulheres começaram a mandar e começaram a trazer os deuses das mulheres deles, das pagãs, os deuses pagãos de Moabe, Milcom, Astarote, Azerá, deus de todas aquelas mulheres começaram a fazer templo para elas em Jerusalém, né? E aí foi o tempo do pecado dele, né? Foi avisado várias vezes, né? Deus avisou, 3 avisos, Davi deu aviso também, e ele desobedeceu a ordem prescrita lá em Deuteronômio, como o rei deveria ser, né? O rei deveria ser escolhido pelo Senhor, não poderia ser estrangeiro, não poderia construir um grande estábulo de cavalo, nem ter muitos cavalos, não poderia casar com muitas mulheres, não poderia ter muita riqueza. Está lá em Deuteronômio 17. Salomão fez exatamente o contrário, né? Ele foi feito, escolhido por Deus e não era estrangeiro, mas ele tinha muito ouro e prata, milhares de cavalos e centenas de esposas e concubinas. Então as consequências foi isso. Ele foi atormentado no finalzinho por guerra, começaram a se rebelar contra ele. Inclusive Jeroboão foi um dos que se rebelou contra ele, que depois seria rei de Israel do norte. E acabou que o reinado, Deus tirou o reinado da mão do filho dele, Roboão, né? Só reinou 17 anos, tinha mais de 40 anos quando começou a reinar. Então a sabedoria de Salomão foi testemunhada universalmente pela jurisprudência, pela administração, pela poesia. Escreveu 2 salmos e 1.005 cânticos, e vários provérbios, e ciências naturais, arquitetura, engenharia, empreendimentos comerciais, filosofia, horticultura. Diz Eclesiastes que ele plantou tanta coisa, testou tanta coisa, né?
Cantares é o livro da idade nova dele, da idade juvenil, jovem. Eclesiastes, o livro da idade senil, da idade final, quando ele está caindo a ficha já, ele diz então que lembra-te do teu Criador no dia da mocidade, antes que venha os maus dias, chegam os tempos nos quais dirás, não tenho nele prazer. Antes que se rompa o fio de prata e se quebre o copo de ouro, e despedaça o cântaro junto à fonte, o pó da terra como era, e o Espírito a Deus que eu deu. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. E ele diz, o resumo de tudo é, teme a Deus e aparta-se do mal. Então essa é a história de Salomão, vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.